A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Eu convido os irmãos a ficarem sentados mesmo e falarem juntos comigo, 2 Timóteo 3,16. Quem souber de cor, pode falar de cor. Quem não souber, pode dar uma colada. Mas deve ser um dos versos que todo mundo sabe de cor. Quando nós damos discipulado, né, Joel? Nós decoramos os livros da Bíblia com esse cântico. Outros irmãos que também fizeram discipulado. Mas o Velho Testamento eu nunca consegui cantar. E continuo sem poder cantar. Acho que com essa melodia um pouquinho diferente, talvez eu consiga. Mas os irmãos conseguiram, né? Com a ajuda das crianças. Sabe quem ajuda a gente a memorizar os livros da Bíblia? Laurinha, né? Crianças. Estou falando Laurinha porque eu estou pensando no Binão ali, como que ela também a decorava quando a gente cantava e fazia decorar. As crianças realmente nos ajudam nisso. Mas igreja bíblica tem que saber os livros da Bíblia de cor. Né? Tanto do Velho como do Novo Testamento. Vamos dizer juntos, 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, agora eu vou ler, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós olhamos em algumas histórias sobre como surgiu a comemoração do Dia da Bíblia. Essa data surgiu em 1549. Essa primeira parte está toda no boletim. Lá na Inglaterra, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI. Os americanos conhecem muito bem quando fala do rei Eduardo VI. Mas aqui, talvez, por não termos muito da história da Grã-Bretanha, não temos tanto conhecimento. Foi um dia especial para a população interceder para a leitura da palavra de Deus. A data escolhida foi o segundo domingo do Advento. Estamos celebrando hoje exatamente esse domingo. A igreja que nós frequentamos nos Estados Unidos, a nossa igreja que chamamos mãe, porque quem realmente era a nossa mãe parou de nos sustentar, mas a igreja de Grace, lá em Grand Rapids, nos adotou. E ela comemora sempre, nesta fase do ano, esses 4 adventos. E é importante, sim, lembrarmos desses adventos. E tem muitas vezes que nós, por causa de já comemorarmos o Natal, fazemos muitas celebrações e muitas das nossas mensagens em relação ao Natal, temos deixado de comemorar o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia no Brasil passou a ser celebrado em 1850. Veja quanto tempo. Com a chegada da Europa e dos Estados Unidos, os primeiros missionários. Os missionários vieram já com o costume vindo da Grã-Bretanha, da celebração do Dia da Bíblia. Pouco a pouco, diversas denominações passaram a celebrar e institucionaram um dia para a celebração do Dia da Bíblia. Ganhou muita força com a fundação da Sociedade
Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é a que nós usamos e que distribui a nossa Bíblia que usamos aqui, a revista RA, e atualizada, de João Ferreira de Almeida. Em dezembro desse mesmo ano, houve as primeiras manifestações públicas. Eu me lembro como essa celebração era muito grande, logo que meu irmão chegou dos Estados Unidos. E nós tínhamos até cultos públicos na Praça Rui Barbosa. Não sei quantos lembram de cultos assim, celebrando o dia da Bíblia. Alguém lembra aqui nessa? Alguém ali, ó. Alguém que se identifica comigo, né? Faz muito tempo, né, pastor Ruth? Faz muito tempo que não vemos esse tipo de celebração. Mas hoje tem passeatas para tudo quanto é coisa. Mas são poucos os que têm lembrado publicamente o dia da Bíblia. Em São Paulo foi feito nessa época, e parece que ainda tem sido feito, no Monumento Ipiranga, uma celebração especial no dia da Bíblia. O dia da Bíblia, então, já há mais de 150 anos tem sido celebrado no Brasil. O objetivo principal é levar-nos a ler a Bíblia. E sabemos que quando nós lemos a Bíblia, primeiro é para a nossa salvação. Segundo, quando lemos a Bíblia é para nós nos tornarmos sábios. E vemos aqui nesse texto, verso 15, que não citei, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. A palavra de Deus nos torna sábio. E aí a terceira grande modificação que a palavra de Deus faz em nossa vida é a santificação. 3 S's importantes, né? Salvo, sábio e santificado. Mas nós vamos só percorrer sobre algumas coisas. Vocês preenchem, só deixei um espaçozinho aí no boletim. Bem simples para vocês. O autor da Bíblia. Quem que é o autor da Bíblia? Pode passar para o segundo quadro. Quem que é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Temos vários escritores, mais de 40 escritores, que tiveram parte na composição deste livro, que é Biblos, que é 66 livros. Vemos que homens diferentes, de culturas diferentes, escreveram dando uma continuidade perfeita, desde profecia até cumprimento de profecia, desde tipo até antitipo. Todos eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. Hoje temos muito sobre movido, né? Meu carro movido a álcool, levado, conduzido. Esse é o sentido de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Homens santos foram movidos, levados a escrever pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, mas Deus usou a instrumentalidade humana. Há uma perfeita união do humano com o divino. De tal forma que o homem, ele não perde o seu interesse, não perde o seu estilo, não perde a sua personalidade. Nós notamos os escritos de Paulo, diferentes dos escritos de Pedro, diferentes dos escritos de João, porque conservam os seus estilos, sua personalidade, mas sempre transmitem exatamente o que Deus quer. Em Doutrina 1 nós temos uma frase que sempre repetimos: Deus é capaz de assegurar a expressão exata que Ele deseja, até mesmo através de um pescador inculto. Lembramos de Pedro. Pedro, os pescadores eram considerados homens iletrados e incultos. Mas Deus escreveu através deles. Eles não foram meros robôs. Vamos lá, senta aí, começa a escrever. Tem alguns textos da Bíblia que são ditados por Deus. Os 10 mandamentos. É o dedo de Deus.
Mas a maior parte da Bíblia, homens escreveram. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram exatamente aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então existe uma perfeita união do divino com o humano para produzir uma escrita sem erro. Uma escrita perfeita, inerrante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, só podemos entender isso porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Deus usou o homem, mas aí vem os homens dizendo, papel aceita qualquer coisa. A Bíblia não é assim. A Bíblia é tão sobrenatural como é sobrenatural o seu autor. O autor é o Espírito Santo. Os homens foram instrumentos usados pelo Espírito Santo. E por isso que nós temos em nossa mão aqui a Bíblia, a palavra de Deus perfeita, inspirada, infalível. O autor da Bíblia. As divisões da Bíblia. Quando nós decoramos os livros da Bíblia, nós vamos lá. Vamos começar com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vamos continuar com os livros históricos, Josué, quem sabe comigo fala, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nossa divisão vai até aqui dos históricos. Daí a divisão que nós temos na nossa Bíblia vem, a próxima é poéticos, que são os 5 livros. Vamos gente, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E na nossa Bíblia divide-se então na sequência os profetas maiores. Nós estávamos brincando sobre os profetas da nossa igreja, né? Começando com o maior de todos é o Mikeson. Depois veio o Joel. Mas os profetas maiores não era por tamanho. Era tamanho ou extensão da escrita deles. E quando nós lemos Isaías, Jeremias, só não Lamentações, né? Ezequiel e Daniel, são capítulos mais extensos. E por isso são chamados profetas maiores. E daí vem os profetas menores. Não é Paulinho e os demais, né? Os profetas menores é porque o conteúdo era menor. E o conteúdo menor desses profetas às vezes era tão pequeno que tem apenas um capítulo. E geralmente são esses os profetas que quando a gente fala, todo mundo fica procurando e não acha. Vamos ver se vocês conseguem falar dos 12? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem muita gente aqui precisando fazer discipulado. Não estão sabendo o livro. Vamos cantar a musiquinha e aprender então. Precisamos saber os livros da Bíblia para achar. Para encontrar mais rapidamente. Para saber essa sequência. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia hebraica não era assim. A Bíblia hebraica, as divisões são bem diferentes. Jesus mesmo disse, tudo que a meu respeito está escrito nos livros de Moisés, que é igual, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, nos profetas, que é diferente, porque a divisão é diferente, é profeta anterior e posterior, e nos Salmos, quando ele diz Salmos, ele está falando sobre os livros que nós consideramos poéticos. Então nós colocamos aqui a divisão. A lei, vamos falar juntos. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas note agora a diferença. Profetas anteriores. Quais eram os profetas anteriores? Josué, Juízes, não tem Ruth, hein? Josué, Juízes, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis.
E na Bíblia hebraica, a próxima divisão era os profetas posteriores. Esses eram diferentes porque incluíam os 12. Então eram posteriores em relação ao exílio. Anteriores era antes do exílio, posteriores depois do exílio. Estou dando uma aulinha de bibliologia para vocês hoje. Por isso que quando dá aula fica meio comprido, então eu tenho que encurtar. Mas os profetas posteriores eram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e daí incluía os 12. Aqueles que temos dificuldade de decorar, Oséias, Joel, Amós, Obadias, João, Miguel, Naum, Abacuque, Sofonias, parece radialista de futebol, né? É um bom jeito para decorar também. Mas os 12. Depois vem as escritas, ou os escritos, Salmos, Provérbios e Jó. A divisão seguinte na Bíblia hebraica era os 5 rolos chamados Megilote, que eram Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Essa era a divisão do Velho Testamento, as divisões da Bíblia no Velho Testamento. Agora, no começo, realmente, muito era passado oralmente. Mas os irmãos sabem muito bem que quando nós passamos algo oralmente, tem a possibilidade de haver erros. Tem possibilidade de haver acréscimos. Eu acho que a primeira vez na nossa experiência que eu lembro, fizemos isso no nosso grupo de casais, não foi, Silvia? E passamos e deu a volta inteira e ficou a mesma história. Mas normalmente, quem conta um ponto, qual que é a história? Aumenta um ponto, ou diminui um ponto. Por isso que escrita tem que ser escrita. Só falada não adianta. A palavra de Deus tinha que vir para nós de forma escrita, infalível, sem erro. E Deus providenciou isso. Ele supervisionou toda a escrita, tanto do Velho como do Novo Testamento, para que, mesmo homens sendo usados, não cometessem nenhum erro. A escrita da Bíblia. A Bíblia foi escrita em diversos lugares. A maior parte da Bíblia é escrita na Palestina. Mas sabemos também que tem partes que foi escrita da Babilônia, tem partes que foi escrita do Egito, tem partes no Novo Testamento da Síria, da Ásia Menor. Os autores da Bíblia eram todos homens que trouxeram os oráculos, que era a palavra de Deus, que de falada passou a ser escrita. Por isso que ela veio para nós de forma infalível. Deus supervisionou a escrita. A obra é do Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas homens movidos pelo Espírito Santo. As línguas da Bíblia. Agora estou indo um pouquinho mais ligeiro, bem conhecido. Quais são as 3 línguas que a Bíblia foi escrita? Hebraico, aramaico e grego. Quando nós pensamos no Velho Testamento, nós pensamos só em hebraico e aramaico. Aramaico era a língua falada por Jesus. Era falada na época de Cristo. Algumas porções, pequenas porções da Bíblia estão escritas em aramaico, no Velho Testamento. A maior parte é no hebraico. E o hebraico é uma língua falada hoje. Não é maravilhoso? Nós sabemos que o hebraico é falado hoje lá em Israel. Língua que passaram todos esses anos, não é milhões de anos, né, como o pessoal evolucionista diz, que passaram os 4.000 anos e continuou. E aqui estamos nós, vivendo em épocas onde o hebraico ainda é falado e escrito em Israel.
O grego já é um pouco diferente, tinha o grego da época e o grego hoje, que é bem diferente do grego da Bíblia. O grego da Bíblia é grego koiné. E vocês que estão estudando o grego, né, sabem a importância do entendimento dessa língua. Deus escolheu duas línguas, eu estou falando duas porque o aramaico é bem pouco, duas línguas muito especiais também, para transmitir exatamente o que ele quis transmitir. Há muito que eu poderia falar sobre isso, mas nós sabemos que Deus deixou a palavra de Deus para nós com um cânon também. E alguém vai dizer, o que é isso, cânon? Vai entrar no cânon aqui. O cânon são os livros que são inspirados. Como nós sabemos que esses livros são os livros inspirados? Nós temos quantos livros no Velho Testamento? 39 livros. Quantos livros no Novo Testamento? 27. 66 livros que são os livros inspirados. Agora, se você pegar uma Bíblia católica e você pegar até aquela divisão no meio de Malaquias, aqui você vai achar no finalzinho Macabeus. Tem 7 livros específicos, tem mais, mas são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria. Talvez os 2 livros melhores, especialmente o primeiro Macabeus, que traz a história interbíblica, segundo Macabeus, e aí tem também nos apócrifos adições a Daniel. Então 7 são os livros principais que foram adicionados. Então se você pegar uma Bíblia católica, ele não vai ter só esses 66 livros do Velho Testamento. Ele vai ter também Baruque, Tobias, vai ter Eclesiástico, vai ter, como nós mencionamos, 1º e 2º Macabeus. Esses livros foram adicionados. O que aconteceu? Havia necessidade de fazer uma tradução para o povo entender a linguagem. E foi encomendado a essa tradução para 70. Por isso que é chamado a versão dos 70, a Septuaginta. Quando foi feito essa tradução, foi dito o seguinte: aqui vamos incluir só os livros que são aceitos pelos judeus. Os livros aceitos pelos judeus eram apenas 22 livros. 24 se tiver a divisão de 1º e 2º Reis, eu acho que 1º e 2º Samuel, mas incluindo os 22 livros são esses da divisão da Bíblia hebraica. Só que os católicos quiseram fazer uma diferenciação com os protestantes e insistiram que fossem incluídos na Bíblia do Velho Testamento esses chamados livros deuterocanônicos, ou, como nós conhecemos, apócrifos. O problema na leitura desses livros apócrifos é que você vai defender, por exemplo, algumas das coisas que o catolicismo faz, oração para santos. Tem algumas coisas que realmente são sobrenaturais. Tem alguns livros daí do Novo Testamento, mas aí não foi aceito nem pela Igreja Católica, que tinham, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que falava dos milagres de Jesus, dizendo inclusive que Jesus voava. Tem o Evangelho de Maria, que colocava Maria com poderes divinos. Esses não são incluídos na nossa Bíblia, porque não são inspirados. Os únicos livros inspirados são esses que nós temos aqui. Quantos mesmo, irmãos? 66. 39 no Velho,
27 no Novo Testamento. Eu poderia alongar mais sobre isso, mas vamos para o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é sobrenatural. A Bíblia trata de assuntos sobrenaturais. A Bíblia trata de doutrinas, trata de milagres, trata abertamente sobre muitos assuntos que são sobrenaturais. Nós vemos, mesmo ao ler o Novo Testamento e ver explicações sobre expulsão de demônios, milagres e todos aqueles acontecimentos, vemos que a Bíblia trata livremente do natural e do sobrenatural. O assunto da Bíblia, ele é sobrenatural. Ele traz coisas práticas e traz coisas doutrinárias. Nós precisamos saber manejar bem a palavra de Deus. Nós vamos estar voltando a dar um pouquinho de escatologia para os irmãos, para enfatizarmos a divisão em dispensações, para entendermos melhor as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Manejar não significa saber os livros da Bíblia. É bom saber isso. Manejar significa saber dividir de maneira correta a palavra de Deus. Saber qual parte fala para o judeu, qual parte fala sobre o gentil, qual parte fala sobre a igreja de Deus. Mas podemos pensar na Bíblia como um álbum de fotografias. Você gosta de olhar em um álbum de fotografia? Eu tenho, às vezes, um pouquinho de nostalgia e pego algum daqueles vídeos. Agora que reviveu alguns vídeos, eu coloco aqueles vídeos, consegui instalar não é DVD, como que é? Videocassete. Vocês têm videocassete? Quantos têm videocassete? Ali deve ter ainda, né? Funciona. Pegamos ali o Natan, ele menininho, a Melanie, Timboy, e a gente vai recordando a história da nossa família. Sabe, a Bíblia é assim também. É um álbum de fotografias do povo de Deus. Quando nós vamos lendo as histórias daqui, você vai lendo sobre Jonas, vai lendo sobre Daniel, vai lendo sobre Davi. Eu não estou pondo em nenhuma ordem, vai lendo. É como um álbum de fotografias. E o povo, então, ao ler aquilo, lembrava. Toda a Escritura tem como objetivo trazer à memória as coisas. Nós temos que aprender através disso. Tudo isso tem como objetivo de nos ensinar. Então, o assunto da Bíblia, ele não esconde os defeitos das pessoas. Você fica todo entusiasmado com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mata um leão, mata um urso, mata um gigante. Mas depois cai em pecado com Batseba. Homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não pinta um retrato lindo do homem e não deixa de falar dos seus erros e dos seus defeitos. Por quê? O assunto que é sobrenatural. Então nós observamos que o assunto da Bíblia é sobrenatural. Deixa eu pular várias coisas aqui e finalizar. A preservação da Bíblia. A Bíblia tem sido preservada. Eu sempre gosto de falar isso em Doutrina 1. Tem um cientista francês que disse: em 200 anos a Bíblia vai acabar. 1778 ele fez essa predição. 200 anos passaram, ele morreu. A Bíblia continuou. No lugar que ele morreu, foi fundada a Sociedade Bíblica. Não estou falando da Sociedade Bíblica, mas a Sociedade Bíblica francesa, né? Voltaire. Tantos já falaram, a Bíblia é ultrapassada, mas ainda é o livro mais lido no mundo, é o best-seller anual. Cada ano, eu não sei quantas cópias de Bíblia que você tem em sua casa. Eu tenho muitas. E muitas pessoas ficam querendo a minha Bíblia. Eu falei, não dou a minha Bíblia não. Eu posso até te dar uma nova, uma diferente, mas a minha está toda anotada. É um álbum de fotografia da minha vida também aqui.
o que eu li, o que significou isso na época que eu li. Por isso, você não precisa ter dó da sua Bíblia não, viu? Tem muita gente falando, não, eu não marco nada na minha Bíblia. Mas daí você vai tentar virar a página, está grudada, porque nunca virou a página. Tem que ler, gente. Tem que marcar, sim. Tem que sublinhar. Tem que destacar as coisas que falam ao seu coração. A palavra de Deus foi feita para isso, para nós lermos, estudarmos, aprendermos e guardarmos. E Deus tem a preservada de maneira perfeita, vindo até nós. Nós temos tantas versões hoje. Eu vou terminar falando sobre isso, a transmissão da Bíblia. Através dos séculos, aqueles que praticam crítica textual descobriram, isso eu tirei direto da Bíblia John MacArthur, que é a Bíblia, não é essa aqui é a Ryrie. Tem muitas Bíblias boas anotadas para vocês usarem. Aí eu vi hoje, Rian ganhou uma de Genebra. Feliz, tá bom. Mas não gasta mais tempo na anotação que na Bíblia, viu? Aquelas anotações são para ajudar você a entender a Bíblia. Mas esses praticantes de crítica textual, John MacArthur no seu comentário disse, preservaram e catalogaram e publicaram uma quantidade enorme de manuscritos, tanto do Velho como do Novo Testamento. E ele disse, existe mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. 99% dos escritos originais foram reafirmados. Só tem 1%. Esse 0,1%, né? 1%. Somente esse 1% que não compromete nenhuma doutrina fundamental. Portanto, o que foi preservado para nós é totalmente infalível, é totalmente inerrante. O que nós temos aqui, e você deve saber sempre quando você olha na sua Bíblia, que versão que ela é. Aqui a minha Bíblia de estudo Ryrie, mas daí você tem que ver. João Ferreira de Almeida. Revista RA. Revista e atualizada. Essa versão é que nós usamos aqui na igreja. Não significa que vocês não possam usar outras versões. Mas quando nós colocamos na tela, quando é feita leitura pública, e mesmo eu quando prego, eu prego sempre da atualizada. Agora, alguns poderiam dizer que nem alguns lá nos Estados Unidos, essa aqui é a versão infalível. Eu não digo isso. Mas é a versão que eu confio mais. Então, por isso que nós a temos apegado a ela como igreja. Existem outras versões muito boas que têm passado pelo crivo do tempo já. A NVI tem sido muito boa. Tem alguns erros, não erros assim que comprometem doutrina. Tem alguns pequenos problemas ainda. A NVI americana tem menos. Talvez você diga, mas por que ele está dizendo isso? Porque já passou por mais tempo de crivo. Agora, temos outras versões que podem ser usadas. Sabe, todo mundo... Tem um telefone aqui hoje? Não, não tem. O teu telefone tem um app aqui? Não, não tem. Mas todo mundo quase tem o YouVersion hoje, né? Como que é que fala em português? É o YouVersion. Versão ou a Bíblia online. A maioria aqui eu já vi que tem ela. Ela tem NVI, atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, nova Almeida, NAA, que é a nova Almeida atualizada, a nova versão transformadora, e parece que tem mais algumas outras versões. Se eu tivesse aqui, eu mostraria para vocês. Coloca isso no seu telefone. Todo mundo aqui devia ter no seu telefone pelo menos uma versão que é completa e é falada e escrita. Você vai dizer, não, eu tenho ela só falada. Baixa ela. A edição atualizada dá para você baixar e ter ela falada.
E aí você pode ouvi-la a qualquer instante. Ao caminhar, ao andar por algum lugar, ao estar parado, bota no seu fone de ouvido e vai ouvindo a leitura da palavra de Deus. Há tanto auxílio hoje, não tem desculpa para não ler a Bíblia toda num ano hoje. Todos aqui, quantos aqui têm celular? Deixa eu ver. Quantos já têm a Bíblia no celular? Levanta a mão. Mais de metade da igreja. 80%. Vocês estão lendo a Bíblia toda no celular já? Quantos já leram a Bíblia toda no celular? Eu já li, gostoso. Quantos já ouviram só a Bíblia toda no celular? Ouvir é muito bom, mas ouvir e ler é melhor. É que nem aquelas 5 partes da palavra de Deus. Ouvir, ler, estudar, decorar e meditar. Mas deixa eu finalizar. Eu ia ser curto e quando eu tenciono ser curto é mais difícil. A Bíblia continua a transformar vidas hoje. Eu tenho só uma ilustração e vou finalizar. Muitos anos atrás, eu vou ter que ler essa ilustração. Eu não decorei ela. Muitos anos atrás, em Moscou, o ídolo Alexander Rostovsky, acho que deve ser assim que o russo vai dizer, né? Se converteu. Ao fazer um papel sacro-religioso de Jesus. O teatro tinha como objetivo ridicularizar a Jesus. E no meio do drama todo, tinha uma frase que era para ele dizer: dê-me meu tuxedo e meu chapéu. Mas ao invés disso, ele leu direto das Escrituras: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No momento que ele leu isto, houve algumas pessoas que faziam parte do grupo de cena que começaram a rir. Começaram a ridicularizar também. Foi então que ele lembrou de quando ele ia à Igreja Ortodoxa Russa e ouvira as palavras do ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Naquele instante ele entregou sua vida a Jesus. Em meio à cena, ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Antes de baixar aquelas cortinas, Alexander Rostovsky tinha sua vida transformada pela palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia continua transformando vidas hoje. Nós temos que ler. Ela nos torna sábio para a salvação e para a nossa santificação. Se você já foi salvo pelo poder de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus ninguém se converte, não. Tem muita gente dizendo: eu tive uma visão, eu tive um sonho. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus ninguém se converte. Pode haver outra maneira de Deus se revelar, através da criação, através da consciência, mas somente através da palavra é que ela vai entender e ser salva. Quando ele ouve a palavra e crê, ele tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso que nós temos que preservar esse livro. Não é adorar o livro, é o conteúdo daqui. Conhecer o autor desse livro, o Espírito Santo. Conhecer a Cristo como Salvador. O Dia da Bíblia tem como objetivo estimular a leitura da Bíblia. E eu espero que todos os irmãos já se preparam esse ano para dizer: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano que eu estou dizendo, 2019, eu vou ler a Bíblia toda, de capa a capa. Esse é meu objetivo. Não vou deixar nada me atrapalhar para poder chegar no final do ano e dizer:
eu pude ler a palavra de Deus. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, não podia deixar de falar do Teu livro nesta noite, quando estamos celebrando o dia da vida. E pedir que cada um de nós possamos ler. Sabemos que tinha uma frase que colocaram na minha primeira Bíblia: o pecado me afastará desse livro, ou esse livro me afastará do pecado. E como é verdade, Pai, quando estamos na palavra, lendo a palavra, meditando, ela nos afasta do pecado. E eu peço que o Teu povo, que é conhecido como povo de Deus, povo da Bíblia, possa honrar a Ti, lendo cada dia a Tua palavra, podendo dizer: escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo seja conosco, com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.